Olá pessoal, dando sequência, né, vamos estudar agora o FET como amplificador, certo? Então para esse estudo a gente vai considerar aqui, né, essa estrutura, tá? Notem que não é uma estrutura de polarização regular, a gente não tem aqui o resistor RS de realimentação na fonte, tá? Então não é uma configuração que é usada na prática, mas ela é mais simplificada e nos permite fazer uma análise mais direta do FET como amplificador. Notem também que aqui na porta, né, a gente conectou de forma explícita uma fonte de tensão DC para garantir a polarização e uma fonte de sinal. Tá? Então, levando isso em consideração, vamos então verificar como que faríamos a análise desse circuito. Certo? Então veja, desse circuito a gente pode escrever o seguinte, que a tensão VGS, que seria essa tensão aqui, ó, V minúsculo, GS maiúsculo. O que é que significa isso? Significa que essa tensão tem uma componente DC e uma componente de sinal. Tá? Então ela é dada por VGS maiúsculo mais o VGS minúsculo. Tá? E aqui eu também tenho essa tensão VDS na saída, que também tem o V minúsculo e o DS maiúsculo. Então eu vou escrever que o meu VDS, né, vai ser dado por, eu tenho aqui VDD menos essa queda de tensão aqui. Tá? Deixa eu só corrigir aqui essa corrente de dreno aqui e a gente vai colocar com I minúsculo, que é mais correto, já que a gente está considerando aqui que na nossa alimentação nós temos tanto a componente DC quanto a antissinal. Então aqui a gente vai colocar uma corrente com I minúsculo e D maiúsculo, representando que ela tem uma componente DC e uma componente de sinal, a gente vai chegar nisso mais adiante. Então esse VDS vai ser dado por VDD menos RD, I minúsculo, D maiúsculo, certo? E a partir daí eu posso escrever que a minha corrente I minúsculo e D maiúsculo vai ser dado por VDD menos VDS, tudo isso daí dividido por RD. Tá? Bom, então esse é um primeiro passo que nós vamos dar. Agora a gente vai fazer o seguinte, considerando VGS igual a zero, temos a seguinte análise DC. Então, se a gente considera o VDS e o VGS igual a zero, VGS minúsculo, né? Então a gente fica com aquelas equações do transistor polarizado para operar na região de saturação. Né? Então, aqui está mal escrito. Né? Então, quem vai ser o meu ID? Vai ser igual a K, VGS menos VT ao quadrado. Tá? E a gente também vai ter que o VD, tensão VD, que na verdade é VD, que nesse caso, né, é igual a VDS, né, VD é igual a VDS porque a fonte, né, o S, está no terra. Né? Então VD eu posso até botar aqui, se vocês preferem, que VDS é igual a VD, que por sua vez é igual, tá, a VDD menos RD, agora sim, e D maiúsculo, porque eu estou considerando apenas a parte DC. Tá? Bom, então, feito isso, considerando agora novamente, né, o nosso VGS minúsculo diferente de zero, tá? Ou seja, a gente agora vai ter V minúsculo GS maiúsculo igual a VGS mais VGS minúsculo, tá? Então, nessa situação, a gente pode escrever que a corrente I minúsculo D maiúsculo, já que é uma corrente que tem uma componente de sinal, a componente DC, vai ser dada por K,
V minúsculo GS maiúsculo menos VT ao quadrado. Tá? Então, obviamente, eu posso destrinchar isso aqui botando K. Aí quem é V minúsculo GS maiúsculo? Vai ser VGS maiúsculo mais VGS minúsculo menos VT ao quadrado. Certo? Bom, eu posso então daqui escrever o seguinte. Que a minha corrente ID... Tá difícil de ler esse D aqui, só um instante, pessoal. Melhorou um pouco. Vai ser igual a K. Aí eu vou fazer o seguinte. Ao invés de agrupar aqui, né, o VGS maiúsculo com o minúsculo, eu vou agrupar o VGS maiúsculo com o VT, da seguinte maneira. VGS menos VT mais VGS minúsculo, tudo isso aqui ao quadrado. Tá? Se nessa sequência aqui eu fizer que o meu ID vai ser igual a K, aí eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou ter VGS menos VT ao quadrado, tá? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, o primeiro é VGS menos VT e o segundo é o VGS minúsculo, tá? Mais o VGS minúsculo ao quadrado. Então, tem essa expressão, certo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai, nós gostaríamos, a questão é essa, de eliminar esse termo aqui, vocês já vão entender por quê. Tá? Então, se eu puder dizer o seguinte, ó, se VGS minúsculo for muito menor do que 2 VGS maiúsculo menos VT, tá? Então, isso aqui é a nossa aproximação para pequenos sinais, certo? Então, o termo VGS ao quadrado pode ser desprezado. Logo, por que esse termo pode ser desprezado nessas condições? Porque, vejam, aqui é como se eu tivesse VGS vezes VGS minúsculo, né? E aqui eu tenho 2 VGS menos VT vezes VGS. Se esse termo é muito maior do que esse, então significa que esse produto vai ser muito maior do que esse termo. E sendo assim, eu posso jogar esse termo fora sem perda de generalidade significativa. Tá? Então, se assim for, certo? Eu posso agora escrever aqui o seguinte. Eu posso escrever que o meu ID vai ser igual a K que multiplica VGS menos VT ao quadrado mais 2. Aliás, eu vou tirar aqui o colchete e vou puxar esse termo aqui todo para cá. E aqui eu vou repetir o K. 2K VGS menos VT que multiplica VGS minúsculo. Então, na verdade, isso aqui é aproximadamente igual. Tá? Mas a gente vai considerar assim.
Então, se vocês observarem, esse termo aqui, ó, ele é igual esse termo aqui ele é igual a ID maiúsculo. Então eu posso escrever que o meu ID minúsculo, I minúsculo, D maiúsculo, né, porque tem a parte DC e a parte sinal, ele é formado por um componente ID maiúsculo mais um termo 2K VGS menos VT que multiplica VGS minúsculo. Notem que quando eu eliminei esse termo de segunda ordem, né, a minha equação ela passou a ser uma equação linear em relação a VGS. Tá? Aqui eu tenho um termo ao quadrado, mas esse termo é DC para mim. Certo? Então, minha relação entre a corrente e o valor da tensão de sinal de entrada ela agora é linear. Antes ela era quadrática. No caso dos transistores bipolares, eu tinha uma exponencial. Então eu precisava fazer uma expansão em série, né, e eu tinha infinitos termos, e aí o modelo de pequenos sinais consistia em desprezar os termos de ordem maior do que 1, né, linearizando o circuito. Então eu jogava infinitos termos fora. Aqui no caso dos transistores de efeito de campo, eu só preciso jogar um termo fora, que é o termo de segunda ordem, porque a equação que relaciona a corrente de dreno e a tensão de sinal, no caso dos transistores de efeito de campo, ela é quadrática, ela não é exponencial. Por conta disso, os transistores de efeito de campo eles são muito melhores para amplificação do que os transistores bipolares, porque quando você lineariza, você perde muito menos informação, tá? Então você sofre muito menos de distorção não linear, tá bom? Então, é uma vantagem utilizar transistores de efeito de campo para amplificação por conta disso. Tá? Então, quando a gente observa aqui agora essa expressão, né, a gente vê que eu tenho que a minha componente de corrente, perdão, total, ela tem uma componente DC e uma componente que depende do sinal. Como eu linearizei o circuito, porque eu eliminei, eu desprezei esse termo de ordem 2, então eu posso dizer aqui o seguinte, né, que esse termo aqui, ó, é uma correntezinha IDzinho, e aqui eu tenho a corrente ID maiúsculo, e isso aqui é a minha corrente de dreno. Então a minha corrente de dreno, tá, ela tem uma componente DC e uma componente de sinal. Tá? Então, no final das contas, eu tenho que o meu ID é aproximadamente igual a IDzão mais IDzinho, e que o meu IDzinho é dado por 2K VGS menos VT, que multiplica VGS minúsculo. Tá? Daí eu posso tirar a seguinte expressão, né? Que ID, que é a corrente de sinal na saída, dividido pela tensão de sinal na entrada, é dada por 2K VGS menos VT, e essa é a expressão para GM, que assim como no caso dos transistores bipolares, tá, é conhecido como transcondutância. E é um parâmetro fundamental no projeto dos transistores de efeito de campo, quando a gente vai utilizá-los para fazer o projeto de amplificadores. Certo? Então, a partir daí, a gente chega na expressão da transcondutância. Bom, além disso, né, a gente pode determinar qual seria o ganho de tensão em função do sinal de entrada. Tá? Então, a gente tem que atentar para o seguinte, né? Eu posso escrever que a minha tensão V minúsculo D maiúsculo, né, vai ser igual a VDD menos RD I minúsculo D maiúsculo,
já tinha feito isso antes, né? Então eu vou ter VDD menos RD, aqui eu vou botar ID maiúsculo mais o IDzinho minúsculo, tá? E eu posso então escrever que a minha tensão VD vai ser dada por, né, VDD maiúsculo menos RD ID maiúsculo, isso aqui é a parte DC da tensão de dreno na saída, menos RD IDzinho, tá? Então, isso aqui, olha, esse termo aqui é VD maiúsculo. Então, posso dizer que a minha tensão do dreno é dada por essa componente DC, mais, na verdade, menos, RD e Dzinho. E essa componente aqui é um VDzinho, e somado com o VD maiúsculo, vai me dar a minha tensão completa no dreno. Logo, esse VDzinho vai ser igual a menos RD e D minúsculo. Tá? Se eu lembrar aqui de cima, né, que o ID minúsculo sobre o VGS é a minha transcondutância, né, então deixa eu até organizar isso aqui, botar de outra maneira assim, botar assim, sendo, né, então eu posso escrever agora que o IDzinho é igual a GM VGS. Logo, eu posso dizer que o meu VD vai ser igual a menos RD, que multiplica GM VGS. E daí eu posso dizer que o meu VD minúsculo dividido pelo VGS, que é o meu ganho de tensão AV, vai ser igual a menos GM-RD. E a gente assim determina a expressão para o ganho de tensão. Tá? Bom, para concluir essa nossa aula de hoje, tá, a gente vai dizer aqui o seguinte, vamos ver quais são os modelos de pequenos sinais. Tá? Então, no caso do FET, a gente vai ter a seguinte situação. Então, aqui eu vou ter o dreno, aqui eu vou ter a porta, aqui eu vou ter a fonte, aqui eu tenho a tensão de entrada VGS, e aqui eu tenho GM, VGS, como sendo a corrente pelo dreno. Tá? Notem que, diferente dos transistores bipolares, que no modelo π eu tinha aqui a resistência Rπ, aqui eu tenho um circuito aberto, justamente representando o quê? Representando o fato de que a impedância de entrada do FET é virtualmente infinita. Tá? Bom, se eu quiser melhorar essa minha representação, eu vou introduzir aqui uma resistência RO que vai modelar o fato de que o meu FET, meu transistor de efeito de campo, não é uma fonte de corrente controlada por tensão perfeita. Então a gente viu isso daí na aula anterior, na aula inicial, digamos assim, de introdução, né? E o modelo fica mais completo e mais correto se a gente introduz a resistência RO. Né? Lembrando que RO é igual a VA
sobre ID, que também é igual a 1 sobre lambda ID. Porque lambda, que é a modulação do canal, né, é 1 sobre VA. Então a unidade de lambda, obviamente, é volt a menos 1, certo? Bom, além disso, né, a gente tem o modelo T. Né? Então, no caso do modelo T, a gente vai ter a seguinte estrutura. Tá horrível. Vamos redesenhar isso aqui. Então, aqui a gente vai ter a fonte. Aqui a gente vai ter o dreno. A porta está aqui. A gente normalmente representa isso aqui botando aqui IG igual a 0, para ficar claro que não há passagem de corrente por aqui. Tá? Aqui a gente vai ter GM BGS. E aqui a gente tem um resistor que lá no caso dos transistores bipolares, ele tinha um nome, né? Ele era o RE minúsculo. Aqui não tem um nome. Aqui a gente simplesmente o representa como sendo 1 sobre GM. E a tensão VGS fica em cima dele. Tá? Então esse é o modelo T. Se eu quiser representar o efeito da resistência RO, tudo que eu tenho que fazer é vir aqui e conectar a resistência RO, né, sempre do dreno para a fonte. Né? Porque ela também está do dreno para a fonte. Certo? Então esse é o modelo T. Tá? Bom, além disso, a gente pode ver o seguinte, que no caso da introdução da resistência RO, né, se eu quiser atualizar a equação do ganho, tá, que vai acontecer que o ganho AV, vou botar aqui, com RO, o ganho AV, que é igual a VD minúsculo sobre VGS, ele passa a ser igual a menos GM, que multiplica RD, isso já tinha, né? Só que agora o RD aparece em paralelo com o RO minúsculo. Tá? Então esse termo aqui fica dessa maneira agora. E por último, uma observação, né? Esse modelo que a gente está vendo, né? Esses modelos, eles servem para qualquer tipo de FET, inclusive para o JFET. Né? Só que no caso, no JFET, vamos botar uma observação aqui, né? No caso do JFET, tá? É comum usar uma expressão alternativa para GM, que é a seguinte. Então, no caso do JFET, a gente costuma escrever que GM é dado por
2 IDSS. A IDSS é aquela corrente de dreno na saturação, né? Sobre VP. Lembrem-se que VP é o análogo a VT, é a tensão de limiar, só que no caso do JFET às vezes é chamado de pinch-off voltage, né? Tensão de estrangulamento, certo? E aqui a gente vai ter ID maiúsculo sobre IDSS. Bom, apesar de que essa equação ela é válida e é correta, eu confesso a vocês que eu nunca uso, tá? Seja com JFET, seja com MOSFET, seja o que for, eu sempre calculo o meu GM, né, usando essa expressão aqui, tá? Mas, às vezes, em algumas questões do Cedra, por exemplo, o problema que o JFET é dado em função de VP e DSS, e se aplicar essa equação aqui, sai direto. Tá? Mas não é necessário lembrar ou usar essa equação para poder resolver. A outra equação também é válida e pode ser feito por ela. Tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente termina a nossa aula sobre a utilização do FET como amplificador, e a partir da próxima aula nós vamos começar a ver as várias configurações de amplificador de estágio único com FET. Tá bom? Muito obrigado e a gente termina por aqui.